Bom, paz a todos os irmãos. Voltamos aqui mais uma vez. Essa é a terceira parte do nosso estudo o arrebatamento, o Apocalipse e o arrebatamento, né? Parte 3. Bom, vamos estar mostrando mais alguns textos aqui para frente, né? Mais uma vez pedimos aos irmãos, você que chegou agora, através desse vídeo, dê um like no nosso canal lá, dê um like nesse vídeo, compartilha, fale para os seus amigos aí do canal Escatologia, Princípio do Fim. Nós estamos começando, temos aí feito há pouco tempo uns vídeos e gostaria que os irmãos compartilhassem aí para maior conhecimento dos irmãos aí com respeito à palavra do Senhor. Então, ordem dos acontecimentos. Primeiro, apostasia. A apostasia precisa acontecer. Segundo, o anticristo, filho do pecado, né? Precisa aparecer. Conforme falamos no vídeo anterior, né? Quem viu o vídeo anterior já vai saber do que a gente está mencionando aqui. Segundo o texto que mencionamos lá, fala que antes da vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, a vinda e o arrebatamento, tem que acontecer a apostasia, o anticristo, né? O filho do pecado, e aí sim vem a vinda propriamente dita, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento de todos juntos. O que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? A própria volta, né? E o que é a nossa reunião com Ele? O arrebatamento. Só para deixar claro, a gente deixou tudo bem anotadinho aqui. O texto é claro em dizer que o anticristo virá antes da vinda de Jesus e nossa reunião com Ele, o arrebatamento, né? Virá primeiro o anticristo antes que isso aconteça. Em conformidade com 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4, Jesus afirma que ele enviará seus anjos para recolher seus escolhidos depois da tribulação daqueles dias, né? Aí diz o texto, logo depois da tribulação daqueles dias, ou seja, da grande tribulação, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então, após isso tudo, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele, Jesus, depois da grande tribulação, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, com muito alvoroço, muito alarido, muito barulho. Não é impossível disso daqui ser secreto, né? Primeiro que diz no versículo anterior a esses que não está anotado, diz que tal como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo mundo vê um relâmpago quando ele sai, né, cortando o céu. Então, significa a sua vinda será visível. Continuando aqui, ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Ou seja, após isso tudo é que os anjos são enviados para nos recolher, em conformidade com 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 4. É depois que essa tribulação acontece, depois que o anticristo, que vai fazer a grande tribulação, se manifesta. É isso que o texto está juntando um ao outro. Aqui é o texto de Mateus 24, 29 ao 31. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. É o texto que havíamos mencionado agora há pouco. Um fato interessante nesta passagem é que Paulo não menciona um arrebatamento pré-tribulacional, antes da grande tribulação, como um dos
precedentes necessários para a vinda do Senhor. O que o Paulo, né, vai apresentar como um sinal forte antes da vinda do Senhor. Qual é o precedente que o apóstolo Paulo está nos informando? O que tem que acontecer antes da vinda do Senhor? A apostasia e a manifestação do filho do pecado. E isso quando? Durante a grande tribulação, né? É preciso que aconteça essa apostasia, é preciso que aconteça a manifestação do homem do pecado, como está aqui no versículo acima, o filho da perdição, né? O próprio anticristo. Ele precisa estar no mundo, instaurar a grande tribulação, e aí só após isso, né, é que vem o arrebatamento e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O sinal para a vinda, né, antes da vinda, é que haverá a apostasia e a manifestação do anticristo. Paulo poderia ter dito: fiquem tranquilos, o arrebatamento fiquem tranquilos, o arrebatamento será antes disso. Ele poderia dizer assim, né? Fica tranquilo, eu estou falando isso tudo aqui, mas fique tranquilo, o arrebatamento será antes disso, ninguém vai ver nada. Mas ele não diz isso, né? Pelo contrário, ele diz que antes da vinda e de nossa reunião com ele, nós passaremos pela apostasia e veremos o filho da perdição, o homem do pecado, né? Seria muito melhor, eu não sou aqui sadomasoquista, né, de querer passar pela grande tribulação. Não, mas eu também não posso deixar de enxergar o que a palavra me diz. A palavra me diz claramente que nós passaremos, porque nossos irmãos, lá no passado, para eles, é como se tivesse sido uma grande tribulação na vida deles. Não essa, é que a Bíblia diz que nunca houve e nem haverá. Mas para quem perdeu um pescoço, quem foi esfolado vivo, quem foi jogado aos leões para ser comido vivo, quem foi jogado em fornalhas de fogo, isso não seria uma grande tribulação? Muito, muito, para eles sim. Então, se esses passaram por isso tudo, por que nós, a igreja do Senhor, não passaria, né? Não haveria sentido dizer que a igreja seria melhor do que os discípulos e por isso ela não passaria. Porque os discípulos já eram noiva, né? Todos os apóstolos e todos quantos sofreram e ainda sofrem no Oriente Médio, né? Morrendo, sendo decapitados lá, quem é de Cristo, eles não são noiva por acaso? São, né? Então, o texto é bem claro em dizer que passaremos pela grande tribulação. Ordem cronológica do arrebatamento. O que acontece primeiro? A ressurreição dos mortos. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, de modo algum passaremos na frente dos que já morreram. Primeiro, a ressurreição dos mortos. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som de trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Todos os salvos morrerão? Não. Né? Alguns estarão vivos, conforme esse texto aqui acima, alguns estarão vivos e verão com seus próprios olhos a volta de Jesus. E os mortos ressuscitarão também para ver isso. Né? Primeiro acontece a ressurreição dos mortos e após essa ressurreição acontece a transformação dos dois grupos. Tá? A transformação dos corpos que foram ressuscitados e dos corpos dos vivos. Todos os salvos serão transformados? Sim, todos serão transformados. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos
transformados. 1 Coríntios 15, 51. Quanto tempo vai durar o processo? Num piscar de olhos. A transformação será num momento, num piscar de olhos. E em que tempo profético será isso? Ante a última trombeta. Não podemos aqui dizer em que ano, não podemos aqui dizer em que século, não podemos dizer nada do ano específico, mas podemos dizer em que tempo isso acontecerá. Acontecerá no tempo em que a última trombeta for tocada, né? Ante a última trombeta. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo incorruptíveis ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O arrebatamento. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Lucas 17, 34 a 36. Descreve o arrebatamento em todo o planeta. Percebam que uma hora fala na parte da noite, outra hora fala na parte do dia, e uma hora fala de um homem trabalhando e outra hora fala de mulheres trabalhando. Jesus sabiamente englobou, né, tudo aqui, tanto de dia, porque aqui no Brasil, por exemplo, poderá ser de dia, no Japão poderá ser de noite, porque será tudo num momento, né? Então Jesus, já para tirar dúvidas possíveis, já deixou claro. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? Né? Os judeus perguntaram a Jesus: onde? Onde que vai acontecer isso tudo? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Lucas 17, 37. Aonde que as águias serão ajuntadas? As aves, que diz lá em Apocalipse 19, em Ezequiel também, fala sobre essas águias que comerão os corpos dos inimigos do Senhor. No Armagedon, na guerra em que os inimigos de Israel irão para dizimar Israel. E aí, nesse momento, o Senhor Jesus volta e destrói os inimigos de Israel. E os seus corpos, como diz a palavra, ficarão ainda alguns sem poder ser sepultados. Ficarão 7 meses para sepultar. Enquanto isso não acontece, as aves comerão muitos corpos. Será difícil, será duro. Então, a pergunta foi feita imediatamente depois de Jesus descrever o arrebatamento. E Jesus liga com o contexto do Armagedon, com as águias comendo as carnes dos reis. Perceberam? Porque no versículo 28 de Mateus 24, Jesus diz assim, aonde estiver o abutre, onde estiver um corpo, aí se ajuntarão as águias. Por quê? Porque no momento da sua volta, os inimigos morrerão. E as águias, os abutres, as aves de rapina comerão as carnes desses inimigos. E Jesus está colocando aqui o arrebatamento imediatamente antes ao momento do Armagedon. Ou, aliás, imediatamente depois ao momento do Armagedon. Ele cola um evento ao outro. Né? O Armagedon será no final da grande tribulação. E aqui os judeus perguntaram: onde, Senhor? Eles poderiam ter perguntado: quando? Mas Jesus, na pergunta de onde, Jesus responde onde e responde quando. Onde? Será no Armagedon, naquele vale Har Megiddo, que tem lá em Israel. E quando? No final da grande tribulação. O Armagedon e o arrebatamento. Dir-vos-ão, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, não vades, nem o sigais. É o falso Cristo, que vai estar em um lugar ou em outro, né? E todo mundo pensar que é Jesus. Aí ele diz:
Não será assim, por quê? Porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também o Filho do Homem no seu dia, a volta, né? Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lucas 17, 28 a 30. É a volta de Jesus. O arrebatamento, o Armagedon e o arrebatamento. O elo perdido foi achado. Aqui é aquele texto anterior que lemos, né, sobre um será tomado e outro será deixado. Aqui descreve o arrebatamento, respondendo onde, né, conforme falamos anteriormente. E aqui dizendo que vai ser no Armagedon e a explicação que já demos com respeito a isso. Então, irmãos, que o Senhor possa estar esclarecendo mais ainda aos irmãos aquilo que a minha limitação não consegue ultrapassar, que o Espírito Santo possa esclarecer, dar luz à sua palavra a cada um dos irmãos. Amém? Nos acompanhe no nosso canal, continuaremos com mais vídeos. Amém. Paz.